Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Corinthians, tá? Corinthians encaminha patrocínio master a 160 milhões de reais. Vou explicar para vocês, já deve acontecer isso nos próximos dias. Vamos falar também sobre Matheus Del Blanco, lateral esquerdo do União Santa Fé, que o Corinthians está negociando. Vamos falar um pouquinho sobre também aqui sobre Safiel, que eu tenho que trazer informações importantes para vocês referente a Safiel, tá? Eu peço humildemente para você deixar o seu like, inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, antes de falar sobre todos esses assuntos, deixa eu só explicar algo para vocês aqui que está vendo mal entendido. O Félix Torres, ele ainda não é jogador do Internacional, tá? Está bem encaminhado, mas ainda não tem nada fechado. Quer um exemplo disso? O Pedro Raul também estava bem encaminhado para o Internacional e ficou no Corinthians. Então a gente tem que aguardar, não vamos comemorar antes da hora essa contratação do Inter, tá? Até porque Félix Torres, a gente brinca assim, mas pode ser que dá certo. Quem se lembra aí de Alexandre Pato e Jadson? O Jadson estava jogando nada no São Paulo, o Pato nada no Corinthians, fez a inversão, o Jadson veio pro Corinthians, o Pato pro São Paulo e os dois jogaram bem em ambas as equipes. O Jadson chegou a fazer história no Corinthians, então quem sabe o Félix Torres dá certo lá, desejo toda a sorte do mundo para ele e tomara que essa negociação dê certo. Até porque o Félix Torres no Corinthians não vai jogar bola. Félix Torres no Corinthians vai ficar lá parado. Não é um cara que conquistou, não é um cara que deu certo com a camisa do Corinthians. Essas coisas acontecem. Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Antes de eu entrar na contratação e no patrocínio master, eu tenho que trazer uma informação também muito importante para vocês aqui, tá, Fiel? Qual informação é essa? Estamos falando aqui hoje no Corinthians, tá? Da Safiel. Por quê? A Safiel é um projeto que chega com algumas propostas que não são interessantes, mas que resolvem um problema do nosso clube. Antes de pagar o transfer ban, eles prometeram pagar o transfer ban na chegada. Antes e depois pagar o estádio com 6 meses. Estamos falando aqui do pagamento da maior dívida do Corinthians. Hoje toda renda que entra no Corinthians, toda renda do estádio vai diretamente para a Caixa Econômica Federal. Então o Corinthians livre dessa renda seria aí, vamos dizer, pagaria muitas coisas do clube, contrataria muitas contratações excelentes, porque o Corinthians fatura muito com renda. A nossa torcida lota estádios aí em estreias de Campeonato Paulista, com clubes pequenos, em outros efeitos, tá? Então, a Safiel, ela fez essa proposta e mais uma vez houve um não do Corinthians, um não do Romeu Tuma Júnior, dessa vez que descartou todas as opções. E a Safiel estava perdendo força até voltar novamente aí com entusiasmo. Eu vou ser bem sincero com vocês, enquanto tiver essa diretoria aí, enquanto tiver Romeu Tuma Júnior, enquanto tiver esse pessoal aí comandando o Corinthians, Safiel, esquecem. Tá? E eu tô falando isso para esquecer, não é porque eu não gosto do projeto, eu acho o projeto maravilhoso. Eu acho que o Corinthians, estando sob nova direção, com profissionais capacitados em gerir o clube, eu acho que isso seria maravilhoso para o Corinthians, extremamente maravilhoso. Só que, cara, vocês estão passando aí já, na minha opinião, humilhação nunca é humilhação em querer ajudar o Corinthians, tá? Mas eu acho que chega uma hora que dá. Eu mesmo já não vou falar sobre o Safiel no canal, tá, Fiel? Nem aqui, nem no Corintianeiro. Vou pôr um ponto final nisso, porque eu tenho certeza que essa diretoria nunca vai aceitar. Desculpa, Fiel, não vou fazer o corte, tá? Vai seguir assim. Nunca vai aceitar uma Safiel no Corinthians. Eles nunca vão aceitar que o Corinthians se torne uma SAF. Eles nunca vão querer sair da zona de conforto. Então eu vou ficar falando aqui uma coisa que não vai acontecer. Vocês podem prometer o mundo e o fundo que nada vai acontecer com essa diretoria que está aí, tá bom? Comentem, quero saber sua opinião é de grande valor nesse canal e eu respondo todos os comentários sem dúvidas, tá, Fiel? Todos os comentários de vocês são respondidos, eu não me permito que fique algum comentário aqui sem responder. Combinado? Chega aqui de enrolação, vamos falar de informações muito importantes para o nosso Corinthians, tá? A primeira delas que eu quero trazer é sobre contratação antes da gente entrar no patrocínio. Fiel, patrocínio master do Corinthians hoje, muitas pessoas estão deixando de lado por causa do mercado da bola aberta, mas o Corinthians está próximo de renovar. Isso é uma informação bastante importante que eu quero trazer com detalhes para vocês, por isso é importante você ficar aí até o final do vídeo. Mas vamos falar sobre Matheus Del Blanco, lateral esquerdo, lembrando que o Corinthians já contratou um lateral direito, tá? O Pedro Milas, de 23 anos, ex-Peñarol, que já é jogador do Corinthians, tá, Fiel? Então o Corinthians já arrumou um substituto aí para aí a posição do Mateuzinho. Caso o Mateuzinho não esteja bem, o caso do Mateuzinho machuque, Pedro Milas está lá para fazer aí a sua estreia, tá? E o Corinthians agora também negocia com o lateral esquerdo, para caso o Matheus Bidu precise também aí
precisa desfalcar, ou precisa poupá-lo, ou se contundir, a gente também vai ter um lateral apto para brigar até para nível de titularidade, tá? Porque diz que é uma revelação aí do União Santa Fé, um jogador de bastante destaque. Corintianeiro, como que está o status dessa negociação? Não tem nada avançado, tá, fiel? Pra quem fala, olha, só falta o Corinthians fechar com esse jogador, não tem nada avançado com isso. O Corinthians negocia com o atleta, os números agradam, a vontade do jogador é vir pro Corinthians, afinal, a economia do Brasil ela é muito maior do que a economia da Argentina, e falando de futebol, então, todo salário do Brasil aqui é maior do que o salário de um jogador que ganha na Argentina. Não estou falando em qualquer clube, mas dos maiores sim. Então o salário é lógico que agrada o menino também, que quer vestir a camisa do Corinthians. Mas isso tem contrato a ser respeitado, tem a vontade do clube a ser respeitado. O Corinthians hoje negocia, as negociações estão a todo vapor, porque pode ter um desfecho positivo ou um desfecho negativo. A gente vai ter que aguardar os próximos dias, mas o Corinthians sim negocia aí com o Matheus Del Blanco e pode fechar a qualquer momento. Comenta porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, neste canal eu custo trazer jogadores, mas quando eu trago é porque sim está em negociação, porque sim o Corinthians negocia, porque o meu trabalho aqui é trazer a verdade, somente a verdade para vocês aqui no canal do Corintianeiro, certo? E bora falar sobre patrocínio Master, tá, fiel? Patrocínio Master que deu uma dor de cabeça para nós com Betano, Nubank, não sei o que, e o Corinthians está próximo de renovar com a própria Esportes da Sorte, até porque a multa contratual atrapalhou muitas negociações. O Corinthians pareceu um patrocínio Master para o Corinthians, que pagaria aí, cara, 180 milhões de reais para o Corinthians, onde o Corinthians se interessou muito, só que o Corinthians pediu provas de garantias que esses valores seriam pagos no decorrer dos anos, tá? E aí eles não apresentaram provas e o Corinthians recuou nas negociações, aliás, encerrou as negociações com essa nova bet, que eu não sei o nome, e aí não veio a dar negócio, tá? O Corinthians prefere não trocar o certo pelo duvidoso. A nossa patrocínio Master nunca atrasou nenhum mês com o Corinthians, sempre honrou com suas obrigações, e é lógico que o Corinthians valoriza isso também. Não adianta a gente pegar um valor que seria melhor do que o atual vai aumentar, e aí depois a gente não ter garantia de recebimento, tá? Então o Corinthians nessa parte agiu certo, e o Corinthians está muito próximo, já nos próximos dias agora, deve anunciar a renovação com a Esportes da Sorte, que é patrocínio Master do Corinthians até 2029, tá, fiel? Com valor de 160 milhões de reais anuais, tá? Hoje elas pagam 103 milhões de reais, o Corinthians conseguiu atingir o valor de 160 milhões de reais anuais, tá? Então, patrocinadora Master do Corinthians até 2029, Esportes da Sorte a 160 milhões de reais anuais. Já cai de cara aqui no segundo maior patrocínio do Brasil, perdendo aí apenas para o Flamengo, tá? Então essas são as últimas informações que eu queria trazer para vocês, atualizadas, e lembre sempre, vocês assistiram aqui 12, 13 minutos, não sei quanto vai dar esse vídeo, mas de notícias verdadeiras do que acontece nos bastidores do Corinthians, e não notícias falsas aí pra gente ficar aqui iludindo vocês. Aqui são realmente informações verdadeiras, tá? Peço que Deus abençoe seu dia imensamente, meu muito obrigado por tudo, que Deus de coração abençoe todos vocês. E vai Corinthians!